Prepare-se para ouvir a verdade que liberta, encoraja e transforma. Nossas pregações são mais do que palavras, são convites para uma vida plena e abençoada. Assista até o final e permita que a palavra de Deus te cure, renove sua mente e coração. Nós vamos passar para a ministração da palavra e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 11 e no verso 5. Eclesiastes, capítulo 11, verso 5. Eu quero compartilhar com vocês hoje um entendimento que tem sido uma chave importantíssima na minha vida. Na verdade, essa mensagem eu diria que está na lista dos clássicos, né? Daqueles princípios bem marcantes da nossa vida, que vem sendo dividido ao longo do ministério, e de tempos em tempos, eu não sei porque, talvez seja o volume de coisas, às vezes a gente leva muitos anos para retomar alguns assuntos, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e que essa é a direção de Deus para nós hoje. Eclesiastes capítulo 11, verso 5, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Será que você pode repetir esse texto comigo? Só para efeito didático e de memorização. Diga comigo, assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. Bom, esse texto fala de um Deus que age em todas as coisas, mas que tem um padrão no seu agir. E a comparação é feita com duas alegorias. Primeiro se fala do caminho do vento, depois se fala da formação da criança no ventre da sua mãe. Na versão que eu estou usando, nós temos alternadas aqui algumas expressões e verbos. Assim como não conhece, depois ele diz não sabe, depois ele diz não entende. Na verdade, né, todas essas traduções, elas são exatamente variações da mesma palavra. No hebraico é a palavra yada. Ela em essência significa conhecer, mas um dos seus sentidos e aplicações diz respeito à percepção visual. Agora, o elemento da percepção visual é algo que eu quero destacar nesse nível de conhecimento, não apenas como uma possibilidade de tradução, porque isso seria muito vago para a gente construir essa lógica, mas com a aplicação da própria ilustração. Quando ele fala do caminho do vento, ele está falando de algo real, inquestionável, que temos evidências, mas que acontece fora da vista dos olhos. Então sabemos o caminho do vento, porque em determinado momento a brisa soprando no rosto, né? Ou a gente vendo as folhas das árvores balançando, a gente não só tem evidência, mas sabe até a direção. No entanto, as correntes de ar se alternam o tempo todo. E a gente não sabe, como diz os antigos, onde é que o vento faz a curva, porque esses caminhos se alternam o tempo todo e são invisíveis aos nossos olhos. Ou seja, o exemplo fala de algo real, com evidências, inquestionável, porém invisível aos nossos olhos. O segundo exemplo não é diferente. Assim como não sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Está falando do desenvolvimento da criança no ventre da sua mãe. Esse também é um processo real, inquestionável. Temos evidências, a barriga da mamãe vai aumentando, né, a cada mês. Sabemos que o feto está em desenvolvimento até que chegue a hora em que esteja maduro para o nascimento. Mas o processo acontece fora da vista dos olhos. Agora, se o texto falasse de conhecimento meramente no sentido de informação, a gente diria que essa declaração nem atualizada está mais. Porque hoje nós temos os conhecimentos aí da biologia sobre como se dá a calcificação, a formação dos ossos, mas o processo está fora da vista dos olhos. Ah, pastor, mas nós temos ultrassom, ecografia em cada um, né? Cada uma das duas gravidezes da Kelly, dos nossos 2 filhos, nós também pudemos visualizar como estava em momento específico. O processo todo estava fora da vista dos olhos. De novo, algo real, inquestionável, com evidências,
porém invisível aos nossos olhos. É depois de usar esses dois exemplos que ele diz assim também, do mesmo jeito, igualmente, semelhantemente, não sabes ou não conheces ou não vês as obras de Deus que faz todas as coisas. A Bíblia sustenta que Deus está agindo em todas as coisas. No entanto, esse agir é invisível aos nossos olhos. O tema da minha mensagem hoje é o agir invisível de Deus. E há razões pelas quais Deus decidiu operar de maneira que eu e você não consigamos, vislumbrar exatamente. Às vezes até sabemos o que Ele está fazendo, mas não entendemos o como, não entendemos o quando, E há razões pelas quais Deus decidiu isso. Uma que para mim é bem evidente e inquestionável, diz respeito à fé. Abacuque 2,4 faz uma afirmação que será repetida várias vezes no Novo Testamento, é um dos fundamentos da nossa doutrina, que o justo viverá da sua fé. Todo relacionamento com Deus é baseado em fé. E fé é o quê? De acordo com a própria Bíblia, a convicção daquilo que não se vê. Então é justo que o Deus que nos chamou a relacionar com Ele em fé, nos chame a andar na convicção do que não vemos. Ou seja, Ele não precisa mostrar o que está fazendo para que eu e você creamos na forma dele de operar. Mas há um segundo motivo, e eu não colocaria esses dois como os únicos, mas há um outro motivo, e eu quero colocá-lo aqui como talvez o tópico principal a ser explorado. Eu vou falar muito dessa questão não só de confiança, mas daquilo que Deus quer fazer em nós, mas tem um segundo motivo. Antes de definir qual é o segundo motivo, eu quero já, de fato, apresentar aqui o meu primeiro tópico, que o agir de Deus está além da nossa compreensão. Você pode repetir isso comigo? Diga, o agir de Deus está além da nossa compreensão. Isaías 55, versos 8 e 9, nos diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Então Deus tem uma forma de pensar e de se mover além da nossa capacidade de acompanhar. Em 1 Coríntios 2,14, a Bíblia diz que o homem natural, a palavra traduzida natural, psíquico, entregue ao psique sua mente, não entende as coisas do Espírito, e a Bíblia diz porque para ele são loucura. A verdade é que nós não temos capacidade de acompanhar Deus, seu raciocínio, seus movimentos. E não só já não teríamos condições de acompanhá-lo, como Deus não faz questão nenhuma de ficar explicando as coisas ou dar satisfação de tudo que Ele faz. A Bíblia diz em Deuteronômio 29 que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. Isso significa que nem tudo está revelado, tem coisas ocultas, também significa que nem tudo vai ficar oculto, algumas Deus decidiu revelar, mas exatamente o que será revelado e o que permanecerá em oculto não depende da nossa escolha. Provérbios 25:2 diz que a glória dos reis é esquadrinhar as coisas. E essa afirmação está dentro de um livro que na sua grande maioria foi escrito por Salomão, homem a quem foi atribuído uma sabedoria incomparável, e que tinha conhecimento profundo e dissertava sobre tudo. As pessoas vinham de longe para ouvir sua sabedoria. Principalmente na antiguidade, o trono, o governo de um rei, ele era muito fortemente estabelecido na proporção do conhecimento. Então ele diz, a glória dos reis é esquadrinhar, é explicar. Mas na sequência, no mesmo Provérbios 25:2, ele diz, mas a glória de Deus é encobrir as coisas. Diferente dos reis, Deus não faz questão nenhuma de dizer, gente, eu explico para vocês. Algumas vezes ele está agindo justamente de forma oposta. Eu faço questão de não explicar. E a pergunta que eu e você precisamos fazer é que se Deus tem uma forma de agir além da nossa compreensão, ainda que Ele quisesse explicar e detalhar, e por mais que a gente não acompanhe, Ele acharia alguns elementos didáticos para nos auxiliar, mas esses outros textos sustentam que Ele não faz questão nenhuma de fazer isso. Primeiro, porque nos chama a um lugar de confiança. Mas segundo, eu quero te mostrar um outro motivo. Abra sua Bíblia comigo, se for rápido o endereço, Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Jesus está com seus discípulos em Cesareia de Filipe e ele pergunta a eles, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles começam a falar, olha, tem gente dizendo que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, Jeremias, outro profeta. Jesus falou, e vocês, quem dizem que eu sou? A Bíblia nos mostra que Pedro responde,
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro responde isso, o que é que Jesus lhe diz? Verso 17 de Mateus 16. Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Basicamente, Pedro, você não tinha essa informação. Você foi influenciado por uma intervenção divina, revelação. Você recebeu uma informação do meu Pai. Isso te levou a uma percepção de algo que você não tem. Bem-aventurado é você, palma para você, Pedro, porque ele deu aqui uma bola dentro. Mas não demora para ele dar uma bola fora. Se você olha o mesmo texto, né, quando chega no verso 21, a Bíblia diz, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e, no terceiro dia, ressuscitasse. O verso 22 diz, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá acontecer. Outras traduções dizem, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Você consegue imaginar Jesus dando sermão em Pedro? Pedro dando sermão em Jesus, repreendendo Jesus? Eu fico imaginando a cena como se fosse hoje. Que isso, Jesus? Pensamento positivo? Levanta a cabeça. Né? Para com isso. E eu fico imaginando a cara de Jesus com vontade de dizer, sabe de nada, inocente. Mas o que ele disse está no verso 23. Jesus, voltando-se, disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Outras traduções dizem, não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Outro dia alguém falou, pastor, Jesus chamou Pedro de Satanás? Não. Jesus reconhece que de novo Pedro se expôs a uma outra influência. Só que agora ele sintonizou em outra estação de rádio, né? É outro emissor. A primeira revelação vem de Deus. A segunda vem de uma outra influência. E ele está repreendendo a influência por trás de Pedro, que era maligna. Mas ao falar com a ação de Satanás por trás de Pedro, Jesus usa essa frase, você não pensa nas coisas de Deus e sim nas que são dos homens. E aqui que eu quero explorar o segundo motivo pelo qual o Deus que tem um agir além da nossa compreensão escolheu agir assim. Porque não é apenas eu e você que temos dificuldade de acompanhar seus movimentos. A Bíblia está nos mostrando que a forma de pensar de Satanás é parecida com a nossa, não com a de Deus. A Bíblia nos apresenta a figura de Satanás como um anjo caído. E na condição de anjo, ele é superior aos homens. A Bíblia diz que nós somos criados um pouco menor do que os anjos. Eles têm habilidades, capacidades, poderes, faculdades que nós não temos. E a gente pode dizer, né, que o processador, comparando, usando a linguagem de computador, vamos dizer assim, o processador da mente de Satanás é bem melhor do que o nosso. Mas o sistema operacional é igual. Então a velocidade de processar pode mudar, mas a forma de funcionar é parecida. Ou seja, se nós não acompanhamos os pensamentos de Deus, evidentemente que Satanás, ainda que tenha uma mente superior a nós, a Bíblia fala que a sua sabedoria se corrompeu, não que ele perdeu. Paulo diz, nós não ignoramos suas maquinações, outras traduções de seus ardis, mas por melhor que seja sua mente e sabedoria, ele não consegue acompanhar os movimentos de Deus. E eu quero te mostrar que uma das razões pelas quais Deus decidiu agir de forma oculta, invisível aos nossos olhos, não é apenas porque eu e você, perdidos na história, temos que confiar, mas é porque Satanás também não consegue entender a forma de Deus agir e Deus decidiu tirar proveito disso. Né? Olhando para as Escrituras, a gente consegue perceber isso com muita clareza. Por exemplo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, eu vou ler dos versos 8 a 11. Ele diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo está dizendo que ele recebeu a graça, o privilégio de pregar aos gentios o evangelho. Só que ele diz, manifestar a todos a dispensação de um mistério, de um segredo.
que esteve oculto, escondido por muito tempo. Só foi revelado nesse momento. Mas no 10 ele diz, por que que Deus decidiu revelar só agora? Quando você olha para o Velho Testamento, gente, ele está cheio de promessas da vinda de Jesus e do Evangelho, mas todas elas são codificadas. Por isso que a Bíblia diz que a lei não tem imagem exata das coisas, sim a sombra dos bens vindouros. Deus deixou todo mundo sem entender até a clareza das suas promessas até o tempo oportuno. Por quê? Um dos motivos está no indicativo de propósito do verso 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, não só sabedoria, mas multiforme, uma sabedoria que tem muitas formas, se torne conhecida dos principados e potestades, uma linguagem que é usada para falar dos poderes das trevas nas regiões celestiais. Traduzindo, quando Deus levanta a igreja, ela é uma surpresa. Por que é uma surpresa? Quando você lê as páginas do Velho Testamento, toda a construção é feita em cima da promessa de um reino. Todo reino precisa de pelo menos 2 ingredientes indispensáveis: um rei e o povo sobre o qual ele irá reinar. Então Deus promete a vinda de um Messias, que seria o rei, mas isso era uma incógnita, estava oculto. Quem seria? Aos poucos Deus vai detalhando. Ele faz uma promessa a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus já sinalizou, vem da sua linhagem. Daqui a pouco ele faz uma aliança com Davi dizendo, alguém da sua descendência se sentará no trono. Mas ainda que a mensagem vá ganhando corpo, expressão e detalhes, ela ainda é vaga. Agora, quem seria o povo do reino? A mesma linhagem de Abraão. Quando a Bíblia diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Gálatas 3,8 diz que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Então, Satanás concentra ao longo dos anos uma resistência a essa linhagem de Abraão, que é a nação de Israel. A Bíblia nos mostra no livro de Esté a tentativa do inimigo de, num só dia, destruir toda aquela linhagem. Porque era a maneira de impedir o estabelecimento do reino de Deus. Agora, enquanto o diabo está distraído, lutando contra a nação de Israel, ele sequer percebe que Deus tem uma outra forma de agir. Quando você chega nos evangelhos, há uma declaração que tem que chamar a minha e a sua atenção. É quando é dito, das pedras, Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O que é que a Bíblia está dizendo? Vocês não têm noção de onde Deus vai tirar o cumprimento da promessa. Então uma das coisas que Deus disse a Abraão, sua descendência será numerosa como a areia do mar. Mas Deus também disse, sua descendência será numerosa como as estrelas do céu. Basicamente Deus prometeu uma linhagem terrena, areia do mar, e Deus prometeu uma linhagem celestial, as estrelas do céu. Em Gálatas, no capítulo 3, Paulo explica detalhadamente quem são os filhos da fé de Abraão, que isso inclui os gentios, os não-judeus. João capítulo 1 nos diz nos versos 11 e 12, Jesus veio para o que era seu, sua linhagem, mas os seus não receberam. A Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos. Ou seja, quando Deus traz a igreja, Ele está mostrando aos principados e potestades sua multiforme sabedoria. Ele está dizendo, jogando na cara do diabo e os seus súditos, vocês gastaram o tempo se opondo a um povo. E o povo que está estabelecendo o reino é algo que vocês nem esperavam. Então, o que eu enxergo ao longo das Escrituras, e esse é o segundo tópico que eu quero compartilhar com você, é que Deus acaba colocando o diabo para trabalhar para ele. Satanás a serviço de Deus. Né? Passou o diabo empregado? Não. Ele é um parceiro, não voluntariamente. Mas porque fica no escuro e na ignorância, suas tentativas de se opor a Deus são sábia e soberanamente usadas por Deus em benefício de Deus e contra o próprio reino das trevas. Eu lembro, quando era garoto, ainda adolescente, de ouvir uma frase da irmã Valnice Milhomes que eu nunca mais esqueci. Ela diz, assim como nós armamos ratoeiras para pegar ratos, Deus arma sataneiras para pegar Satanás. Né? Ele joga algumas iscas e ele vem com tudo para cima delas. Então, por exemplo, eu mencionei essa questão da igreja não ser claramente vista. Mas quando nós falamos da própria vinda do reino, qual era o conceito, né, do Messias? Na cabeça de todo judeu do Antigo Testamento, o Messias seria um general de guerra que estabeleceria um reino natural. Por que todo mundo pensava isso? Por causa da profecia do livro de Daniel. O sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, diz que ele sonha com uma grande estátua. Essa estátua era composta de 4 tipos de metais diferentes. A cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, mas as pernas de ferro.
Uma pedra era cortada sem auxílio de mãos, atingia a estátua nos pés. Ela era feito pó, levada pelo vento. Aquela pedra que destruiu a estátua crescia, se tornava uma montanha que enchia toda a terra. Daniel vai interpretar o sonho que o rei tem. Primeiro ele revela o sonho, que o rei nem lembrava, e depois interpreta. Ele diz, a estátua que você viu é composta de 4 metais diferentes. E diz, a cabeça de ouro é você, ó rei. Ele está falando com quem? Com o imperador de Babilônia, que foi o primeiro império de proporção mundial. Nunca antes na história da humanidade alguém governou o mundo de seus dias. Babilônia foi o primeiro império mundial. Mas ele diz, depois de ti virá um reino inferior ao teu, ou seja, mudança de metal era mudança de reino. E o mesmo livro de Daniel nos mostra o que você deve ter estudado na história, né? Quem sucede Babilônia e estabelece o segundo império mundial foram os medo-persas, que por sua vez foram sucedidos pela Grécia de Alexandre o Grande, que por sua vez foram sucedidos pelo Império Romano, o último império de proporções mundiais. Quando a Bíblia diz que uma pedra é cortada sem auxílio de mãos, fala de algo que não tem interferência humana, mas divina. E a pedra é largamente usada na Escritura como uma das figuras que aponta para o Messias. A pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra angular, e a lista vai longe. Essa pedra vem e atinge a estátua onde? Nos pés, que eram do quê? De ferro. A profecia estava dizendo quando o Messias iria, nos dias do 4º império. É por isso que quando Jesus surge, uma das primeiras mensagens é, o tempo está cumprido e o reino de Deus chegou. Ele está dizendo, eu sou o cumprimento da pedra esperada que vem nos dias do 4º império. Agora, a profecia dizia que ele ia bater na estátua, esmiuçar aquilo tudo, ou seja, Deus está dizendo, eu vou acabar com essa brincadeira dos homens governarem a terra, eu vou colocar fim ao reino dos homens, e a pedra que era Cristo, ela enche, aumenta, se torna uma montanha e enche toda a terra. Deus está dizendo, vou estabelecer o meu próprio reino e governo. Então quando os discípulos começam a andar com Jesus, eles não estão esperando a princípio um reino espiritual. Por que você acha que Tiago e João diz para ele, Senhor, quando te assentares no trono da tua glória, permite que a gente sente um à direita e outro à esquerda. Ele está dizendo, quando o Senhor for governar o mundo, deixa a família com a faca e o queijo na mão, um ministro do planejamento, outro ministro da fazenda. Essa era a percepção que eles tinham. Aliás, Jesus tem que explicar para eles. O reino de Deus não vem com aparência exterior, né? Não adianta dizer ele aqui ou ele ali. O reino de Deus está dentro de vós. Ele começa a falar de um cenário onde o reino seria estabelecido no plano espiritual primeiro. Nós vemos todas essas profecias e promessas de um reino físico. Essas, por sua vez, vão se cumprir na segunda vinda de Cristo, mas não na primeira. Então, assim, nada disso pode ser previsto. Então, quando Jesus chega, tem toda aquela expectativa, o diabo faz de tudo para tirar Jesus do cenário. A Bíblia diz que o próprio Satanás entrou em Judas. É o único caso na Bíblia onde você vê uma possessão do próprio Satanás, o líder de todo o reino das trevas. Essa ele não terceirizou. Acho que ele estava naquele modo, quer que seja bem feito, faça você mesmo, né? É a única vez, porque é uma batalha sem precedentes. Agora, o que ele não sabia e não entendia é que esse Messias, antes de estabelecer um reino físico, estabeleceria um reino espiritual. E para isso, tinha que começar com a morte, a sua expiação, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O diabo, tentando impedir o Messias, empurrou Cristo para a cruz e consumou o sacrifício de Deus que todos nós precisávamos. Grande opositor, ele garantiu que eu e você fôssemos redimidos. Agora, Cristo ressuscita, ele descobre que não conseguiu parar o povo do reino. E que toda tentativa, o rei do reino, e que toda tentativa de parar o povo do reino, enquanto ele concentrou o ataque na nação de Israel, ele descobre que agora o povo do reino é a igreja. Então ele vira o canhão para a igreja. Atos 8, verso 1, diz que uma grande perseguição se levantou contra a igreja. E aquela igreja de milhares e milhares de crentes, a Bíblia diz, todos foram dispersos, a não ser os apóstolos. Você imagina isso? Que da noite para o dia, né? Aquela igreja de milhares e milhares de pessoas ficou com 12 líderes que não tem mais ninguém, porque todo mundo fugiu para salvar o coro. Agora Deus deu uma ordem que a igreja não estava cumprindo. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Onde? Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Deus está falando de uma progressão geográfica. Para você entender, aqui a gente poderia dizer Curitiba, região metropolitana, Paraná e Brasil. Ele está ampliando. Só que esse povo prega o evangelho de Jerusalém. O povo da Judéia vem até eles, mas Samaria, os confins da terra, ó, os anos se passam e nada.
Só quando a perseguição veio, porque agora o diabo está tentando parar a igreja, a Bíblia diz que por onde fugiam, eles começaram a anunciar o evangelho. Então agora o evangelho vai entrar em Samaria, será espalhado, né, muito além. E o diabo, tentando parar a igreja, se tornou o primeiro agente missionário da história da igreja. Mais uma sataneira diante dele, né? Olhando para as escrituras, gente, nós precisamos de fato entender e compreender essa verdade. O diabo não está fora de controle. Os crentes às vezes estão dando poder demais. Não podemos, como Paulo diz, ignorar seus ardis, suas maquinações, não podemos deixar de vigiar, não podemos brincar, mas alguns estão dando mais força e poder do que ele de fato tem. Martinho Lutero, o grande reformador, dizia: o diabo é o diabo de Deus. Eu gosto do exemplo de que ele é como um cachorro na coleira. Ele só vai até onde o tamanho da corrente permite. Sua esfera de ação tem limites. E quando chegar a hora certa, Apocalipse 20, de 1 a 3, o apóstolo João diz: eu vi descer do céu um anjo, um só, e prender a Satanás por 1000 anos. Na hora que chegar o momento de tirá-lo de circulação, não vai precisar necessariamente de Miguel e todos os exércitos celestiais. A Bíblia diz: um anjo será suficiente para tirá-lo de circulação. Só que a Bíblia diz: mas no final dos 1000 anos, importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Por quê? Porque antes de ser lançado no lago de fogo e enxofre, bem feito para ele, ele vai fazer um último servicinho para Deus. Nós precisamos entender que Deus, na sua grandeza e soberania, consegue extrair lucro disso. E é quando você entende esse desenho que talvez faça sentido algo que para mim foi muito difícil compreender. O que eu quero chamar de permissões divinas para ações satânicas. No livro de Jó, nós vemos um cenário onde claramente o diabo toca a vida de Jó, que era um homem de Deus e abençoado. Em Jó, no capítulo 3, no verso 25, ele diz: aquilo que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Eu pegava essa fala de Jó, ele dizia: Jó é o responsável por tudo que lhe aconteceu, porque a partir do medo ele deu espaço para Satanás. O medo é inquestionavelmente uma fé ao contrário, é a convicção de que algo ruim vai acontecer. Mas eu gostaria de dizer que foi o diabo, que foi Jó que deu lugar ao diabo, porque a única outra opção não é agradável para nós. O diabo só pode tocar em alguém com permissão, ou da própria pessoa, ou de Deus. Um dia uma pessoa me aborda e diz: Luciano, você honestamente vai tentar sustentar essa versão, que foi o medo de Jó, única e exclusivamente? Olha o que Deus diz no capítulo 1, jogando na cara do diabo: viste meu servo Jó, não há ninguém justo, irrepreensível como ele na terra. Deus chamou o cara de irrepreensível. E você está tentando botar defeito nele. A verdade é que quando você elimina a possibilidade de Jó ter aberto a porta, só tem um. Quem foi? Deus. E o texto diz isso, quer você goste, quer não. Quando Deus elogia Jó, o diabo diz também: você abençoou o cara, abençoou as obras das suas mãos e o cercaste com uma sebe. Sebe significa um muro de proteção. O diabo está dizendo para Deus: além de abençoar o cara, deixar ele todo feliz e contente, o Senhor o protegeu para que eu não toque. O diabo diz: me deixa tocar para ver se ele continua fiel. Então Deus remove um nível da proteção e diz: você pode ir até aqui, além disso você não vai. Começam as perdas materiais. Num segundo instante Deus diz: toca no corpo, mas não tira a vida. Gente, eu lia isso, eu ficava apavorado de pensar que foi Deus. Porque a vontade era dizer para Deus: não, não é assim que o Senhor é Deus. O Senhor ganha para proteger a gente, não para entregar a gente para o inimigo. E a gente tem isso de querer dar sermão para Deus. Daqui a pouco eu vou contar a história da crise que eu passei em relação a isso. Só que quando você olha para o texto e vê a permissão divina, isso dá um baita no conflito na cabeça da gente. Agora, se fosse o único texto, a gente iria assim que está obscuro. Mas o padrão vai se repetindo ao longo das escrituras. Se você puder me acompanhar, Lucas 22, versos 31 e 32, tem uma conversa de Jesus com Pedro, que na linguagem dos meus amigos carioca é no mínimo sinistra. Os dois estão conversando. Jesus fala assim: Simão, Simão, Lucas 22, eu vou ler o 31 e 32. Eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu gosto de ler a Bíblia me colocando dentro da história, me imaginando na situação. Eu imagino se sou eu, Pedro. A gente andando, conversando, e ele diz: pois é, Satanás pediu para passar peneira nos seis e ver o que é que sobra.
Uma conversa assustadora. Mas acho que eu diria a Jesus, o Senhor não ia permitir uma coisa dessa, né? Aí na minha cabeça imagino Jesus em silêncio, só sorrindo, sem falar nada. Jesus, nem brinca, o Senhor não ia permitir uma coisa dessa. Imagino Jesus até olhando para cima, subiando, sem falar nada. E insistindo, Jesus, o Senhor não ia permitir isso. Aí vem a resposta no 32. Eu, porém, orei por você. Quando você lê aqui, puxa, ele não vai deixar. Mas ele termina a frase, para que a sua fé não desfaleça. Traduzindo, permissão concedida, Pedro. A peneira vai comer solta. Mas isso não significa que eu estou abandonando você. Eu orei por você, para que durante o processo da peneira, você não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Traduzindo, ele está dizendo, você vai sair dessa melhor do que entrou. Eu vou tirar lucro dessa situação, que o diabo que está tentando te destruir, vai te aperfeiçoar por causa das coisas que você vai passar. E eu vou deixar acontecer. Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Carta à igreja de Esmirna, que a história confirma, passa por uma perseguição gigantesca. O Senhor diz, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. O que é que Deus diz? Repreende no meu nome, usa a autoridade do crente, vai à batalha espiritual, já que é o diabo. Ele diz, não, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Ele está dizendo, só aguenta o tranco, não lute contra. Isso muitas vezes nos soa assustador, mas a verdade é que quando Deus se antecipa e está dizendo, o diabo vai fazer, e ele está dizendo, eu estou avisando antes, é para que vocês lembrem que eu continuo no controle. Nada saiu do meu controle. O Senhor diz, apenas permaneçam fiéis. E quando você começa a olhar esse cenário, ele só se explica a partir de uma perspectiva. Já mostramos que o diabo trabalha para Deus. Mas no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 28, a Bíblia diz que todas as coisas, repita comigo, todas as coisas. Se você puder, fala para um vizinho ou dois ao seu lado, fala todas as coisas. A Bíblia diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se tem alguém que pode acreditar na teoria da conspiração, é o crente. Tudo conspira em teu favor. Tudo. Deus faz com que tudo coopere para o bem dos que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito coletivo, mas Deus tem propósitos personalizados, individuais. E Ele faz com que as coisas possam trabalhar pelo propósito. Quando a gente enxerga esse outro cenário, a gente pode ter exemplos bíblicos muito claros. Um deles é José, vendido pelos seus irmãos, como escravo, vai parar no Egito. Mas José tem um propósito de Deus na sua vida. Ele começa logo cedo na adolescência a ter sonhos. Ele vê a sua família se curvando diante dele, ele entende que Deus o vai levantar numa posição de autoridade, de governo. Os irmãos ficam doidos com os sonhos e resolvem se livrar dele. O que fizeram com ele? Despacharam ele sem saber bom dia. Ele vai parar lá no Egito, inicialmente como escravo. Mas você sabe a reviravolta. Onde é que houve o cumprimento de todo o plano e o propósito de Deus? Lá no Egito. Quem que botou ele na cara do gol? Os irmãos que tentaram fazer o mal contra ele. Mas eu e você não podemos negar a ação de Deus por trás disso. Em Gênesis 45, quando José reencontra os seus irmãos, se revela a ele no Egito, eu vou ler do verso 5 ao 8. Ele diz, agora pois não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Quem que José disse que enviou? Deus. Versículo 6, porque já houve 2 anos de fome na terra, ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. 7, Deus me enviou adiante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, verso 8, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Traduzindo, José está dizendo, o meu destino nunca esteve nas mãos de vocês. O Deus que tinha um propósito para a minha vida soube fazer uso disso. Quando você só lê ele dizendo Deus enviou, por 3 vezes, em 4 versículos, ele diz Deus enviou. Pode parecer, lendo esse verso sozinho, que não foi nem escolha dos seus irmãos, que Deus fez com que aquilo acontecesse. Mas o mesmo José,
numa conversa com os meus irmãos, vai deixar claro que as coisas não podem ser lidas só nessa perspectiva. Quando Jesus, lá na tentação, diz, também está escrito, ele nos mostra que o equilíbrio de interpretação se encontra pelo todo da Bíblia. Então olha uma outra declaração sobre o mesmo texto. Gênesis 50, 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Na primeira conversa, quando José se revela, ele vê que seus irmãos vão ficar apavorados com tudo que aconteceu, e ele é um instrumento de consolo. Agora, um tempo depois, as coisas estão até melhores, ele olha na cara deles e diz, foi maldade de vocês. Deus não é o causador, mas Deus tornou, transformou em bem. Então, nós precisamos separar as coisas. Essa soberania de Deus não faz necessariamente dele o causador de todas as coisas. Mas ainda que ele tenha nos dado direito de escolha, responsabilidade de escolha, ele não é pego de surpresa na sua presciência por nada que nós vamos escolher. Ele segue tendo a capacidade de gerenciar todas as coisas e faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas o que nós precisamos entender quando falamos do tudo coopera para o bem? Primeiro, tudo que José passou era parte de um processo necessário. Acredito que como filho mimado que era, ele não teria a menor condição de ser tão útil para o reino de Deus e ele precisava levar um pouco de ralo. Segundo, você percebe que mesmo sendo fiel a Deus, ele ainda tem sinais de imaturidade no aspecto emocional. Quando ele interpreta o sonho para o copeiro que está preso com ele, e sabe que em 3 dias o copeiro será livre, tem acesso ao faraó, que é o líder da maior potência mundial dos seus dias, e diz, quando você sair daqui, lembra de eu, né? Lembra de mim diante de faraó, o cara que te ajudou, que te deu uma palavra de consolo, não esquece de mim, é a única coisa que eu te peço. A Bíblia diz, 3 dias depois o copeiro exaltado, restaurado do seu lugar, e não lembrou de José. Amnésia? Não, porque 2 anos depois, ele lembra. Não era amnésia. Era o dedo de Deus. Se o copeiro lembra de José, intercede o faraó e diz, o menino é inocente, é gente boa, todo mundo sabe, vai levantar a ficha dele e o tira de lá, o que é que José seria? Ajudante de cozinha. Sairia da prisão, não entraria no lugar do propósito, não passaria pelos processos. Quando ele está falando dos irmãos, eu fui vendido injustamente, você ainda percebe que tem dor. Quando ele encontra os irmãos, ele está consolando os irmãos. E se ele não passa pelo tratamento de Deus, na hora de posição e autoridade, ele ia pisar em todo mundo. Ele ia viver a versão do gospel vingativo. Estilo, quem me viu passar na prova e não me ajudou. Então, eu e você precisamos entender que Deus usa processos. E a ideia dos processos não é nos destruir. É destruir aquilo que nos impede de viver plenamente o que ele tem. Você lembra dos amigos de Daniel que foram lançados na fornalha? Normalmente a gente diz, a Bíblia afirma que o fogo não queimou nada. Isso não é verdade. A Bíblia não queimou um fio de cabelo, não tinha cheiro de fumaça na roupa. Mas a Bíblia fala de algo que o fogo queimou. Nabucodonosor olha, se não me engano, no verso 24 de Daniel 3, ou 23 ali, ele fala para aquela turma que está em volta, e o brinco e ganha para concordar com o rei, diz, nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo. A Bíblia enfatiza várias vezes que eles foram atados, amarrados. A turma diz, é verdade, rei. E diz, eu vejo 4, mas não é só a conta que não está batendo. E diz, eu vejo 4 homens soltos, passeando pelo fogo. A única coisa que o fogo teve o poder de queimar eram as amarras que os prendiam. Porque Deus não permite a fornalha para te destruir, mas para destruir aquilo que te impede. Por isso Jesus diz, Pedro, peneira permitida, mas quer saber de uma coisa? Você vai sair dessa melhor do que entrou. E quando você se converter, eu vou tirar bom uso disso. Então Deus tem esse nível pessoal? Tem. Mas ele também está lidando com Satanás, que ao não entender, acaba trabalhando e cooperando com aquilo que Deus faz. Mas no meio disso tudo, ao que eu e você precisamos entender sobre essa dinâmica. O que o diabo quer quando nos ataca? Eu lembro que no início do meu ministério, eu pegava João 10:10, né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu dizia, o diabo quer roubar a sua saúde, o diabo quer roubar a sua família, o diabo quer roubar o seu dinheiro. Hoje eu digo, não é isso que ele quer roubar. É evidente que o que ele quer roubar é a sua fé, o seu relacionamento com Deus. Mas como é que ele chega lá? Jesus diz, as minhas ovelhas ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Pensa no lugar seguro, é o colo de Jesus. Não tem diabo, não tem demônio que possa te arrancar de lá.
Esse é um bom momento para você dizer amém, glória a Deus, alguma coisa do gênero. Como Paulo diz em Romanos 8, 38 e 39, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, está em Cristo Jesus. Ele diz, ninguém vai arrancar você da minha mão. Então não tem diabo para te tirar de lá, mas o diabo sabe que você não é um prisioneiro, um refém do amor de Deus. E ele sabe que a hora que você quiser, você desce do colo. Agora, nenhum de nós é besta de largar esse lugar bom simplesmente para se expor. Então qual é o jogo do diabo? Trabalhar fomentando o engano e nos colocar contra Deus, para que aborrecidos com Ele, a gente se afaste. E quando a gente se afasta, esse é o momento que Ele consegue nos tocar. Então, quando alguém não tem o conhecimento correto de Deus, na hora da dor das circunstâncias, ele pode se voltar contra Deus. Você lembra da mulher de Jó? Amaldiçoe seu Deus e morre. Agora, quem tem o entendimento correto de Deus, como Jó, não vai agir da forma como ela agiu. Ainda vai falar o que ele falou. E eu brinco que o que ele falou, muito marido já quis falar para a sua, e vice-versa. Você fala como uma louca. Ele vai usar frases como, ainda que ele me mate, eu louvarei. Mas Jó acha que Deus quer matar? Não. A ideia é muito mais, pode parecer que ele está matando. Mas ele também vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que ele há de se levantar sobre a terra. Agora, quando você está no modo mulher de Jó e se indispõe e se afasta de Deus, você se torna uma presa fácil, uma presa vulnerável. Agora, quando eu e você aprendemos a confiar em Deus, o jogo é outro. Então assim, quando você olha ao longo da história e percebe o sangue dos mártires, tantos morreram pela fé, você fica pensando, mas o martírio só fortalece uma causa, qualquer que seja. E com o evangelho não foi diferente. Por que que o diabo se levantou contra os crentes? A ideia nunca foi matá-los. O livro de Hebreus fala a respeito daqueles que ele escravizou por medo da morte. O que ele queria é que diante da ameaça, alguns amando mais a própria vida, recuasse e desistisse de Deus. Mas quando eu e você vamos até o fim, até as últimas consequências, o diabo não ganhou, ele perdeu. É por isso que Apocalipse diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, porque não amaram suas vidas até a morte. Quando não existe nada que nós amamos mais do que o Senhor, nem mesmo a própria vida, eu e você não seremos presa de nenhuma dessas manobras emocionais de Satanás. Porque a intenção dele é nos colocar contra Deus. Eu me lembro, hoje é dia 25 de agosto, dia 23 de agosto, 31 anos atrás, de 1993, eu tive um acidente de carro que me trouxe uma crise assim de fé sem precedentes. Eu não só perdi o carro que eu tinha acabado de trocar e pensei, quando chegar em Curitiba eu faço seguro. Era uma viagem de Campinas, onde eu morava, para Curitiba, estava de mudança. Eu não só perdi o carro, toda a minha mudança está dentro do carro, perdemos tudo. O que não estragou no acidente foi roubado enquanto o carro estava lá na estrada e a gente era atendido. Eu me descubro no hospital com a roupa do corpo rasgada e ensanguentada e outras coisas acontecendo na minha vida onde tudo parecia estar desmoronando. Guardadas as devidas proporções, eu só conseguia me lembrar de Jó. E aí o questionamento começa. Eu não tinha dúvidas de que Deus interferiu e guardou minha vida naquele acidente. Porque os enfermeiros, médicos, não crentes ficavam falando isso o tempo todo. Teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você. E eles ficavam me dando detalhes. Eu lembro de um dos enfermeiros dizendo, meu amigo, nós tivemos que reconstruir mais de metade da sua pálpebra. Ele diz, não tem ângulo de nada pontudo que rasgue isso, que não tocaria no globo ocular. Sua visão está protegida, seu olho está intacto, é um milagre. Né? O próprio médico me mostrou a tomografia. Ele diz, olha isso aqui. Né? E ele falou, pela tomografia nós medimos a intensidade das pancadas. O carro caiu numa ribanceira, né? Mas eu de cinto, não fui projetado para frente nem para fora do carro, mas um movimento da lateral, né? Enquanto o carro pulava, eu desci batendo a cabeça na coluna do carro. E ele falou, olha isso aqui. Né? Dificuldade para distinguir massa branca e cinzenta, lesão nas partes moles. Ele falou, só que a Bíblia virou quase um liquidificador, ele brincou. Né? Ele falou, agora, isso mostra a intensidade da pancada. Ele falou, agora o lugar, que é onde está machucado, é justamente a fonte. Ele falou, esse tipo de pancada, com a fragilidade desse lugar, não combina. Eles não me deixavam dormir por 2 dias, com medo de eu entrar em coma. Né? Mas eles diziam, alguém guardou você.
Enquanto todo mundo está falando de milagre, eu dentro de mim estou dizendo, Deus, milagre por milagre, já que o Senhor fazia um, porque não arrumou o carro na estrada. Deixou cair lá embaixo para dizer, ó, te guardei para você não morrer. Não era só arrumar o carrinho lá em cima e não precisava perder carro, ser roubado, passar por todo esse sofrimento. Ou será que só eu já tentei ensinar Deus como ser Deus? O questionamento, o pior não era só o questionamento de por que o Senhor deixou chegar lá para me guardar. Eu dizia, Deus, certeza que esse acidente é coisa do Satanás. Mas eu dizia para Deus, nós dois sabemos que o diabo só toca com permissão, ou nossa ou sua. Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo. Isso não significa que você acorda amanhã, tomado de insanidade, preenche um documento, vem por meio desse autorizar o miserável de Satanás fazer o devasso da minha vida. Mas quando você peca, quebra princípios, você está se expondo, está ficando vulnerável. Eu dizia para Deus, ele só toca de duas formas, ou a permissão é nossa, ou é sua. Eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu que dei a permissão. Eu dizia para Deus, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, apelo em última instância, o Senhor sabe que não fui eu. Então minha pergunta para Deus é, por que o Senhor faria isso? O Senhor é Deus. Cadê o seu amor, o seu cuidado? Estou te servindo, estou dando minha vida para pregar o Evangelho, para viver para o Senhor. Renunciei tudo. E assim que o Senhor recompensa? A pior parte, silêncio. Pensa em algo difícil para mim, é o silêncio. Em novembro agora, Kelly e eu vamos completar 29 anos de casado. Desde que eu casei, eu falo para ela, se você me ama, discute comigo. Então às vezes eu dizia, amor, eu acho melhor fazer isso, tá bom. Eu dizia, tá bom nada, defende seu ponto de vista. Vamos, ventilar esse negócio até ter certeza. Não é o jeito que eu quero, nós temos que esgotar tudo. O silêncio para mim é terrível. Eu dizia para Deus, fala alguma coisa. Nada, silêncio. Durante 1 ano e 3 meses, silêncio. Ameacei fazer greve, parar o ministério, fiz um monte de coisa, o silêncio continuava. Até o dia em que eu fui ordenado ao ministério pastoral, novembro de 94. Uma das coisas que esse acidente fez, foi que ele me fez sair da agenda de um ministro itinerante e aceitar o convite para pastorear uma igreja recém-formada e que tinha ficado sem pastor lá em Guarapuava. Depois de quase 1 ano, à frente da igreja, sendo observado, provado, experimentado, os pastores com quem andávamos juntos foram nos estabelecer momento de imposição de mãos, de reconhecimento ministerial como temos. Quem eram os 3? Pastor Tomás, que está aqui conosco hoje, Pastor Francisco, que serviu nessa casa há muitos anos, já está com o senhor, e Pastor Miguel Piper, também muito conhecido nessa casa, que já está com o senhor. Os 3 impuseram as mãos, começaram a dar palavras proféticas, foi um negócio para mim muito marcante. Mas o Francisco deu uma palavra que virou minha vida ao avesso. Ele falou coisas assim do coração, como diz o bom pentecostal, o oculto e o escondido, mas puxou coisas assim que eu não tinha falado para ninguém. Eu fiquei muito impressionado. E depois fui perguntar para o Francisco, falei, cara, que palavra profética foi aquela? Ele falou, eu não estava profetizando, aquele jeito dele. Aí eu falei, como não estava profetizando? Se aquilo não é Deus falando, é o quê? Ele falou, não disse que não era Deus falando. Eu falei que não era profecia. Eu falei, o que aconteceu? Fala logo. Ele falou, a hora que eu botei as mãos sobre você para orar com você, eu tive uma visão de um anjo de Deus. Eu falei, um anjo? Você viu uma coisa esfumaciada? Ele falou, vi como você está me vendo, ouvi ele como você está me ouvindo, como em qualquer relato bíblico. Foi ele que me contou aquilo tudo. E basicamente, quando o anjo apareceu, se apresentou de maneira formal para ele, disse, fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, porque disse, Francisco, você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. Era eu e outros 2 estávamos sendo estabelecidos. Hoje eu entendo a preocupação do Francisco. Eu brinco que hoje nem eu ordenaria o eu mesmo daquela época ao ministério. 20 anos de idade, solteiro, imaturo, Imagino que ele deveria estar com o coração na mão, na boca. Mas o anjo fala assim, o Senhor te faz saber que eles estão nas mãos dele. Ele está cuidando deles. Eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Isso tranquilizou ele. Quando ele tranquilizou, o anjo aponta o dedo para mim e diz, quanto porém é este? E o caldo entornou para o meu lado. Aí era só comigo. Ele diz assim, ele é rebelde. E ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Mas pensa na frase que doeu. Onde aparece para Daniel, chama de homem muito amado. Para Gideon, homem valente. Eu falei, para mim só um rebelde. Me rebelei para provar que não era rebelde, mas não adiantou. Só provou o ponto. Ele disse assim, diga para ele tem dito nas orações dele que o acidente do ano passado, o acidente de carro, foi uma tentativa de Satanás contra a vida dele. Diga para ele que ele está certo a respeito disso. Mas diga, porém, por que Deus o permitiu.
31 anos se passaram. E ainda tenho vergonha de falar disso. O anjo diz, o diabo queria pará-lo, porque o via como uma ameaça. Mas Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. O ministério dele estava crescendo mais rápido. Eu falei um pouco disso quando preguei sobre maturidade há pouco tempo aqui. O ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado e trabalhado por Deus. Era só uma questão de tempo. Ele iria sucumbir debaixo do sucesso do próprio ministério. Ele não tinha estrutura para o lugar onde estava entrando. E eu passei 1 ano e 3 meses acusando Deus de falta de amor, de injustiça, de ter virado as costas, de não estar se preocupando, quando ele estava fazendo justamente o contrário. O anjo diz, nos próximos anos Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade. E mesmo que ele volte depois viajar lentamente, ainda vai levar um bom tempo antes que ele seja liberado para voltar a correr o Brasil e as nações, porque precisa do trato de Deus. Essa brincadeira levou 25 anos. Foi somente em dezembro de 2018, quando a gente entendeu claramente, finalizar o processo de transição com o Marciano, que Deus está dizendo, agora eu estou te colocando lá onde nós começamos. Mas sabe, foi o zelo, o cuidado, o amor de Deus. Mas depois de ter contado essa história, o Senhor me disse, eu te revelei um momento específico que aconteceu. Isso não significa que nas outras circunstâncias da sua vida eu vou te dar satisfação ou te explicar nada. O Senhor disse, eu te dei entendimento disso porque eu quero que você pregue, ensine sobre isso. Chame o meu povo a confiar em mim mesmo quando eles não entendem as circunstâncias. Mas ele disse, nem você vai seguir tendo explicações para tudo que você vai ter que lidar ou enfrentar. Agora, algo que eu tenho aprendido ao longo dos anos, eu posso dizer de boca cheia. É uma declaração também de Lutero. Não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem meu guia. Eu e você não precisamos conhecer o caminho. A gente só precisa conhecer e confiar no guia. Estar familiarizado e descansando nele. Quem está entendendo, diga amém. Eu queria que você ficasse em pé para parecer que está acabando. Quando eu era garoto, se falava muito no meio cristão de um poema que nós apelidamos de Pegadas na Areia. O título original era Hoje Eu Tive um Sonho. Para a nova geração que não conhece o que é, para a antiga, eu acho que é bom lembrar. Para a nova geração que não sabe do que se trata, deixa eu resumir. Essa pessoa, ainda há muito questionamento de quem é de fato a autoria, mas acreditam que é uma missionária, uma canadense chamada Margaret Powers. Ela diz que sonhava que caminhava pela areia da praia. Mas embora ela se visse sozinha, quando ela olhava, ela percebia 2 pares de pegada. E ela entendia que o par de pegadas do ser invisível era de Deus ao seu lado. Mas há um momento de questionamento. Porque ela diz que quando olhava para trás, nos momentos mais difíceis da sua vida, ela só via um par de pegadas. E ela questionava, Deus, onde o Senhor estava? Na hora que eu mais precisei do Senhor. Por que o seu par de pegadas sumiu? Por que é que o Senhor não estava lá? E a resposta de Deus no poema era a seguinte, filha, o par de pegadas sumiu, não foi o meu, foi o seu. Nesses momentos, eu estava te carregando no colo. Esse poema ganhou uma outra configuração, outro significado para mim. Depois de entender essas coisas. Eu creio que chegará o dia onde Deus vai nos permitir ter acesso e explicação a muita coisa que nós não temos. E eu espero que você não precise chegar aquele dia para, com a vergonha do tamanho da minha, parar de acusar Deus no coração de não estar te amando ou cuidando de você. Nós podemos entrar no lugar de confiança. Deus decidiu agir dessa forma. E Ele fez questão de avisar, assim como não sabes o caminho do vento, nem como se fomos ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Deus está dizendo, você não está vendo, não é porque eu não estou agindo, é porque o meu agir é invisível aos seus olhos. Às vezes Ele pode falar o que está fazendo ou o que vai fazer. Nós ainda temos dificuldade para entender o como e o quando. E nós vamos ter que andar nesse lugar de confiança. Mas hoje eu não vim só provocar a sua fé. É lógico que nós precisamos confiar em Deus, entender a soberania e a grandeza de Deus. Eu gosto de tocar nesse assunto para tributear um pouco em cima do diabo também. Mas Deus quer nos chamar a um lugar de resposta.
Essas circunstâncias que nós não entendemos, elas são bem usadas e gerenciadas por Ele de uma forma maior do que nós imaginamos. A igreja fala pouco dos processos, dos tratamentos de Deus. E nós precisamos entender o quanto essas coisas são necessárias. Isso não significa que Ele deixou de amar, não significa que Ele deixou de cuidar. E eu creio que nessa manhã Ele não quer só fortalecer a sua fé. Algo que eu sempre percebo quando Deus me dirige a tocar nesse tipo de assunto. Em primeiro lugar, eu sempre vejo uma unção diferente que envolve o ambiente e as pessoas. Mas eu fico me lembrando de 2 Coríntios 1:4, quando Paulo diz: com a mesma consolação com que nós somos consolados, nós consolamos os outros. E de alguma forma parece que aquilo que Deus fez transborda. É como se Deus, em momentos como esse, também ligasse um lugar de percepção e discernimento em mim. E às vezes é difícil para mim gerenciar isso enquanto eu falo, porque é como se um radar no meu espírito fosse ligado. E eu consigo perceber a dor de muita gente. Gente em questionamento. Gente que o diabo está tentando explorar, que questione o amor de Deus e saia do colo de Deus. Eu quero lhe implorar, não deixe esse lugar. Permaneça nesse colo, nesse lugar seguro, entendendo ou não entendendo. Porque o que o diabo quer é que você duvide de Deus, é que você se volte contra Ele, é que você se entristeça contra Ele. Mas o que Deus espera é que você confie. O caráter dele está acima de qualquer suspeita. Ele é fiel, jamais será infiel. Ele é justo, jamais será injusto. Ele segue sendo o mesmo. E nós podemos e devemos entrar nesse lugar de descanso. A Bíblia diz: nós os que cremos entramos no descanso. Existe algo pesado, dolorido dentro de muitos de nós, precisa sair quando nós cedemos a esse lugar de descanso. E eu creio que nessa manhã Deus quer trazer esse toque. Ele quer que você entenda que a única razão dele estar permitindo esse fogo é para queimar as amarras que te prende, não é para destruir você. É para poder dizer, quando você sair dessa, melhor do que entrou, porque eu não te abandonei, estou intercedendo por você. Gente, eu amo quando descubro que tem gente orando por mim. Eu ouço isso o tempo todo. Naquela ocasião do acidente, nós não tínhamos internet, essas informações. Eu recebi tanto telefonema, aconteceu algo na tarde do dia tal. Eu perguntava por quê. As pessoas diziam: Deus me fez parar tudo para orar por você e a sua vida. Era a tarde do acidente. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava no Mato Grosso, acho que no Mato Grosso do Sul. Entro num voo às 3 da manhã, algumas dessas aviações não tem mais hoje. Varig ou VASP, alguma dessas. Eu entro no voo e eu começo a ter uma inquietação que eu nunca tive. É uma impressão dentro de mim. Aquela aeronave vai ter um problema sério. Porque eu falo: Deus, eu sempre estou descansado no Senhor, no seu propósito. Mas se isso é um alerta, não adianta apenas eu levantar e sair, porque se é um alerta é o resto do povo. E eu começo a orar e interceder. Se vai haver algum problema, não deixe essa aeronave sair do chão. E ela não saiu. Pediram para a gente descer, necessidade de uma manutenção imediata. E das 3 da manhã nós saímos só às 9h30. Por que eu estou dizendo isso? Quando finalmente voltei para casa, a filha do Ney, pastor que está à frente de Irati, na época nós estávamos baseados lá ainda antes de vir para cá. Ela tinha acordado às 3 da manhã, foi chacoalhar o pai na cama. Eu disse: pai, levanta. Deus está dizendo que nós temos que orar pelo pastor Luciano agora. Você vai me dizer que é coincidência? Eu fico feliz quando eu ouço que tem gente intercedendo. Mas você sabe quem é o nosso melhor e infalível intercessor? O livro de Hebreus diz que Cristo vive para interceder por nós. Ele disse para Pedro: eu roguei por você. E nesse exato momento, agora, enquanto falamos, está diante do trono, clamando para que você não desanime, para que você não sucumba à pressão, para que você seja fortalecido, para que você continue. Eu gostaria que você colocasse sua vida diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não quero sair daqui só com informação, eu não quero sair daqui só motivado emocionalmente. Eu clamo uma descarga sobrenatural na minha fé, a compreensão que vem pela palavra. Eu clamo teu toque de consolo. Fala com Deus do seu jeito, da sua maneira. Eu vou orar por você, mas mais importante do que ouvir minha oração é que você faça a sua. Você que nos acompanha pela transmissão, ou mesmo posteriormente por meio dessa palavra gravada, nesse momento, aonde você estiver, eu creio que Deus fará algo por você e pelo seu coração também. Pai, eu abençoo meus irmãos e irmãs.
Eu oro que aquilo que o Senhor começou nesse momento, pela ministração da palavra, não se limite somente ao tempo dessa reunião. Que o Senhor continue a trabalhar em nós. Não apenas uma compreensão progressiva, uma aplicação prática e personalizada, mas, Pai, nós oramos por esse fortalecimento da fé, por esse consolo sobrenatural, e nós oramos que, de fato, Satanás não consiga prevalecer em seus ataques contra nenhum dos meus irmãos e irmãs. Que tudo que ele tem intentado se torne mais uma vez uma sataneira, que exalte e glorifique o Senhor, que nos leve a viver a plenitude do seu propósito. Nós oramos por fortalecimento da fé, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Se essa palavra abençoou sua vida, se inscreva em nosso canal agora e deixe seu nome nos comentários que iremos orar por você.